Olá, aqui é Maria Emília e estamos começando mais uma live do artigo. Cada episódio a gente discute algum artigo interessante e importante para o ginecologista que deseja se transformar em expert em laser para lesões HPV. E o tema de hoje eu vou compartilhar aqui na minha tela. Então, é sobre a incidência de HPV, de infecção pela HPV, após o tratamento da NIC, da neoplasia intraepitelial cervical. E essa é uma revisão sistemática da literatura e foi publicada em 2015. Então, vamos lá. O câncer de colo de útero continua sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade em mulheres em todo o mundo. Todo mundo já sabe disso, ele é a terceira principal causa de morte de mulheres. Desculpem o barulho de obra aqui do lado. É causado pela aquisição e persistência de tipos de alto risco oncogênicos de HPV e a subsequente transformação maligna das células epiteliais cervicais. Então, os tipos oncogênicos do HPV, né, a gente divide eles em alto e baixo risco. Entre os oncogênicos, o pior é o 16 e o 18, que são os que estão na vacina. A pessoa adquire infecção e acaba tendo a transformação das células epiteliais cervicais em câncer. Para prevenir a progressão dessas lesões pré-cancerosas cervicais para câncer invasivo, as mulheres com NIC grau 2 e 3 são comumente tratadas com modalidade de tratamento ablativo e excisional, como ablação a laser, procedimento de excisão elétrica em alça, o CAF, a crioterapia e a conização a frio. Então, o que é a diferença aqui do ablativo para excisional? No caso do laser, a gente consegue fazer uma destruição do tecido, uma ablação, sem precisar retirar parte do colo do útero. A importância disso é que, para pacientes que desejam engravidar, quando a gente faz um tratamento excisional, como por exemplo o CAF, essa paciente ela tem um impacto negativo no seu futuro reprodutivo. Ou seja, ela tem um risco aumentado de 3 vezes de trabalho de parto prematuro numa gestação futura, ou de 4 vezes de ruptura prematura de membranas. No caso do laser, a gente destrói a lesão, então a gente faz uma ablação, a gente vaporiza essa lesão. O laser ele tem tropismo pela água, então ele vai atingir as células ali, vai destruir esse local. Isso é importante principalmente para mulheres jovens com menos de 25 anos ou que não tiveram filhos. Mulheres previamente tratadas para NIC 2 e 3 e aquelas com infecção de HPV de alto risco pós-tratamento têm um risco aumentado de neoplasia de alto grau subsequente e câncer cervical invasivo em comparação com as mulheres em população em geral. Então, as mulheres que conseguem eliminar o HPV após o tratamento, elas têm um risco menor de recidiva, de retorno de lesão. Permanecer com o HPV positivo aumenta o risco de aparecer uma nova lesão. A NIC recorrente pode resultar de tratamento inadequado de lesões cervicais pré-cancerosas ou falha do tratamento, reinfecção com um tipo de HPV de alto risco, remoção incompleta de infecção latente por HPV ou persistência a longo prazo de infecção de HPV de alto risco não associado à lesão cervical previamente tratada. Então, aqui está a importância de destruir por completo as lesões. Quando a gente faz o tratamento com laser, o que a gente consegue? Consegue no mesmo tratamento tratar tanto lesão de colo de útero, quanto de vagina, quanto de vulva. Porque se as lesões não são destruídas por completo, isso é um motivo para a falha de tratamento. Uma outra vantagem que eu vejo é quando a gente está fazendo a aplicação do laser, a gente consegue destruir por completo as lesões, porque a gente está fazendo o procedimento guiado por colposcopia.
Então, a gente está enxergando onde é que é o local para aplicar. Já no caso da cirurgia de alta frequência, a grande maioria dos hospitais não dispõe de colposcópio no centro cirúrgico. Então, por mais que aplique o ácido acético e o mesmo Lugol pré-procedimento, antes de realizar a cirurgia de alta frequência, o CAF, no momento que vai passar a alça, eu não estou ali com o colposcópio olhando e enxergando essa lesão que é microscópica. E aqui não, a gente aplica o laser guiado pela colposcopia. Então, o aparelho do laser acopla no colposcópio e a gente faz a aplicação direta na lesão. Então, o nosso grau de precisão é muito maior. E isso, como está mostrando aqui, é importante no momento de fazer com que essa paciente não permaneça com o HPV positivo e, consequentemente, tem um risco menor de recidiva, de retorno de lesão. Portanto, o monitoramento contínuo das mulheres após o tratamento do colo do útero é atualmente recomendado. Então, a gente recomenda, como eu vou falar mais para frente, a realizar pesquisa de HPV 6 meses pós-tratamento para avaliar se essa paciente permaneceu com HPV positivo, tem um risco de novas lesões, ou se realmente conseguiu negativar o HPV. As diretrizes da Sociedade Americana de Colposcopia e Patologia Cervical recomendam teste de HPV de acompanhamento em 6 a 12 meses para mulheres tratadas para NIC 2 e 3. E isso independe do método, né? Independe se foi feito cirurgia de alta frequência, se foi feito laser, o que foi feito de tratamento. Para as mulheres que têm menos de 25 anos, a recomendação é tratamento destrutivo. Então, o que é tratamento destrutivo? É laser, porque essas mulheres, elas têm uma imunidade melhor e na grande maioria das vezes não tiveram filhos ou ainda pretendem ter mais filhos. Então, elas se beneficiam do tratamento com o laser. Para as mulheres que têm mais do que 25 anos, a recomendação é a cirurgia da alta frequência, tá? Daí tem aquele limbo ali, as mulheres às vezes têm 28 anos e não teve filhos, não tem medo de fazer uma cirurgia de alta frequência, então daí a gente precisa individualizar cada caso. Tem casos quando é uma paciente que ela mantém o acompanhamento, então sabe que ela vai voltar dali a 6 meses para fazer o acompanhamento, ou vai voltar dali um ano, que são os retornos, a gente também poderia estender esse benefício do tratamento a laser também para essas pacientes, tá? Então, independente de qual for a forma de tratamento, vai repetir o teste de HPV após 6 meses do tratamento, e o teste do HPV, ele vale 1 ano, então, o intervalo mínimo, a gente repete ele a cada 12 meses, então precisa fazer repetição de 6 em 6 meses dele. As mulheres com maior risco de doença cervical recorrente são aquelas com resultados do teste de HPV positivo pós-tratamento, o que a gente tinha acabado de falar. A triagem pós-tratamento com citologia isolada ou em combinação com colposcopia, intervalo de 6 meses, são abordagens alternativas recomendadas. Então, para quem não dispõe do teste da HPV, o segmento vai ser com o preventivo, com o Papa Nicolau e com a colposcopia de 6 em 6 meses. Para a lesão de alto grau, independente de se ter feito um tratamento com laser ou ter feito tratamento com cirurgia de alta frequência, o que a gente recomenda é acompanhamento de 6 em 6 meses por até 2 anos. Em 2 anos não houve retorno da lesão, essa paciente pode voltar para o acompanhamento habitual. Apesar do uso crescente de teste de HPV para acompanhamento pós-tratamento, atualmente não há dados sobre a persistência da infecção por HPV após o tratamento da NIC, da neoplasia intraepitelial cervical. Então, esse estudo veio justamente para isso, para a gente saber como que fica a infecção por HPV após o tratamento. Esse estudo é uma revisão sistemática da literatura para descrever os fatores que contribuem para a magnitude e variabilidade das estimativas de incidência da HPV após o tratamento do colo do útero.
E trazendo, então, os métodos desse estudo. Foi feita uma pesquisa no PubMed, no Embase, então várias na Cochrane, várias redes de pesquisa, de estudos que estavam publicados até 31 de janeiro de 2012, sem restrições de data. Então, independente de qual foi a data da publicação, foi incluído desde que fosse até ali essa data limite de 31 de janeiro de 2012. Ou idioma, então em qualquer idioma, para identificar artigos revisados relatando dados de infecção HPV em mulheres tratadas para a NIC. A pesquisa, então, de palavras-chave foi projetada em consulta com um bibliotecário de referência da Biblioteca de Ciências da Saúde da Universidade da Carolina do Norte. E a pesquisa continha uma combinação de termos, incluindo HPV, neoplasia cervical, ocorrência, depuração, então, da infecção, e termos relacionados a tratamento ou triagem. Então, pós-tratamento, acompanhamento a longo prazo, crioterapia, CAF, laser, colposcopia. Então, ali que incluíssem métodos de tratamento para essa NIC. E quais foram os critérios de elegibilidade, então, para esse estudo? Os artigos elegíveis forneceram dados sobre infecção por HPV dentro de 6 meses antes ou no momento do tratamento, ou seja, ponto de tempo pré-tratamento. Então, eles quiseram comparar os dados antes com os dados após. E detecção de HPV incidente durante o acompanhamento, com a primeira consulta de acompanhamento com resultados de teste HPV correndo dentro dos primeiros 36 meses pós-tratamento. Então, basicamente, eles pegaram dados sobre infecção por HPV antes do tratamento ou no momento do tratamento, com os dados após até 36 meses de segmento pós-tratamento. Assim, deve ter ficado claro no artigo que uma infecção por HPV foi detectada recentemente no período pós, em comparação ao pré-tratamento. A maioria dos resultados foi específica do tipo, então esse estudo aqui foi uma revisão sistemática da literatura, compilou vários estudos, né? Uma revisão sistemática pegando dados da literatura que compilou 25 estudos, vou mostrar aqui. A maioria dos resultados foi específica do tipo, com base em ensaios de genotipagem do HPV. Embora 4 estudos tenham utilizado a captura híbrida não específica do tipo entre mulheres HPV negativas pré-tratamento, onde o resultado positivo indicaria um novo tipo de HPV. Então, assim, quando a gente compara o PCR com a captura híbrida, o PCR e a genotipagem, a gente sabe que a genotipagem ele é mais sensível, ele é melhor do que a captura híbrida. Por isso que a grande maioria dos estudos que foi incluído aqui foram estudos com PCR. Foram incluídos estudos que testaram infecções cervicais por HPV usando a reação em cadeia de polimerase, PCR, e DNA e de captura híbrida. Então, apenas 4 foram com captura híbrida, os outros 21 foi com PCR. Dos artigos que atendem aos nossos critérios de inclusão, extraímos dados sobre as características do estudo, participantes, tipo de tratamento do colo do útero, infecção e teste de HPV pré e pós-tratamento. Qual foi a definição de medidas de incidência de HPV nesse estudo? Então, infecções por HPV incidente foram definidas como a detecção de um novo genótipo após o tratamento para neoplasia cervical, que não estava presente antes ou no momento do tratamento. Então, aqui eles determinaram isso como sendo infecção por HPV incidente, um novo genótipo que não tinha antes do tratamento. Por exemplo, uma mulher que foi positiva para HPV-18 no pré-tratamento, recebeu o tratamento e testou positivo para HPV-16 após o tratamento, seria classificada como tendo uma infecção por HPV-16 incidente pós-tratamento. Entre as mulheres com resultado completamente negativo para HPV antes ou no momento do tratamento, a incidência foi definida como qualquer resultado positivo do teste de HPV em uma consulta pós-tratamento. Isso aqui é importante porque a gente sabe que a neoplasia intraepitelial cervical ela é causada pelo vírus do HPV, porém, isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você também, de uma paciente tem uma pesquisa negativa de HPV e está com um NIC,
tá? Então, isso acontece mesmo, até porque os testes não são 100%. Então, por isso que eles incluíram também essas mulheres que tinham lesão, tinham NIC, mas tinham pesquisa de HPV positiva pré-tratamento, e vamos avaliar como é que foi o pós-tratamento delas, se apareceu infecção ou se não apareceu. Estimativa de incidência de HPV. Para estimar a incidência de infecção por HPV em mulheres após o tratamento para NIC, o número de mulheres com infecção por HPV detectadas recentemente, tipo específico, e o número de mulheres em cada subgrupo foram usados para calcular a incidência de HPV. Quando fala em tipo específico, é quando tem PCR para cada subtipo. Então, deu positivo para o 16, ou deu positivo para o 18, ou deu para o 31, ou deu para o 45, e assim por diante. As estimativas de incidência foram categorizadas por status de HPV pré-tratamento na população de estudo, uma população ou subgrupo de mulheres que testaram negativo para todos os HPVs antes, ou no momento do tratamento, pré-tratamento HPV negativo. Então, que foi aquilo que eu tinha acabado de falar, de que às vezes a gente vê uma paciente que está com um NIC, porém a pesquisa do HPV vem negativo. Uma população ou subgrupo onde algumas mulheres testaram HPV positivo e algumas testaram HPV negativo antes ou no momento do tratamento, status de pré-tratamento de HPV misto. Então, tem estudos que eles incluíram esses dois grupos de mulheres. Então, tinham mulheres que tinham pesquisa de HPV negativo e tinham mulheres que tinham pesquisa de HPV positivo, ambas com lesão. Eles consideraram esses estudos como status de pré-tratamento HPV misto. E uma população ou subgrupo de mulheres que testaram positivo para HPV antes ou no momento do tratamento, que é o pré-tratamento HPV positivo. E vamos então para os resultados. Então aqui tá, né, eles buscaram então 2.549 estudos e acabaram incluindo apenas 25. Os 25 estudos incluídos forneceram estimativas sobre a incidência de HPV pós-tratamento em quase 2.000 mulheres, então é bastante coisa, tá? A maioria dos estudos foi realizados na Europa, na Ásia e na América do Sul. 80% dos estudos elegíveis foram estudos de coorte, embora 2 ensaios clínicos randomizados e 1 estudo de caso controle também foi incluído. E a idade média das pacientes variou de 31 a 43 anos, mediana de 36. Quando a gente fala de NIC, o que a gente vê? Que as lesões de baixo grau são mais comuns em pacientes mais jovens, as lesões de alto grau em pacientes ali com mais de 30 anos, apesar da gente ver muita paciente jovem com menos de 31 anos também com lesão de alto grau, e é nesses casos que a gente precisa ser mais conservador e procurar buscar um tratamento ablativo, que no caso seria a vaporização com o laser, ou, ao invés de um tratamento excisional, que é a cirurgia da alta frequência, ou mesmo a conização com laser. A maioria dos estudos usou amostras de células cervicais em vez de amostras de biópsia para testar o DNA do HPV. E 84% dos estudos usaram PCR para detectar a infecção pelo HPV. Então, aquilo que eu tinha falado antes, que foi usado mais o PCR. Quando a gente fala em tratamento, depois eu vou falar mais sobre isso, mas já dando uma pincelada, sobre tratamento com laser, existe a opção da gente fazer tratamento ablativo, então a gente destrói a lesão sem incisar, que é a vaporização a laser, quanto um tratamento excisional, que é a conização com laser. Existem essas duas modalidades de tratamento. 60% então agora falando desses pool de 25 estudos que foram incluídos aqui nessa revisão sistemática. 60% forneceram incidência de HPV em população totalmente HPV positiva no momento do tratamento. 48% dos estudos forneceram uma estimativa da incidência da HPV em uma população que era completamente HPV negativa no momento do tratamento cervical,
e 60% relataram estimativas em uma população com status de HPV misto pré-tratamento. Então, aqui estão os estudos incluídos. A maioria dos estudos utilizou a histologia para diagnosticar neoplasia cervical. Então, a gente sabia que tinha uma NIC porque foi feito biópsia antes para dar esse diagnóstico. 48% forneceram estimativas de incidência de HPV em populações tratadas para NIC 2 e 3, então, lesão de alto grau. 32% tiveram populações tratadas para NIC 1, 2 e 3. Outros estudos forneceram estimativas em mulheres com NIC 1 especificamente, 2 estudos, NIC 2, 3 estudos, ou NIC 3, 6 estudos. Houve heterogeneidade no tipo de tratamento entre os estudos. Então, 44% utilizaram o LIP, que é a mesma coisa que cirurgia de alta frequência, que é a mesma coisa que EZT, que é exérese de zona de transformação anormal, que é a cirurgia com a alça. 8% utilizaram conização a laser e 4% utilizou, que é um estudo, ablação a laser. Então, na verdade aqui, um estudo de cada. Um usou ablação a laser, um conização cirúrgica, outro crioterapia, outra alfa-interferon. 32% utilizaram vários regimes de tratamento. Então, aqui teve estudo que foi exclusivamente feito com LIP, outros 2 exclusivamente com conização a laser, outro exclusivamente com ablação a laser, outro exclusivamente com conização cirúrgica, outro exclusivamente com crioterapia, e teve 8 estudos que utilizaram vários regimes de tratamento. Agora falando então de incidência de HPV pós-tratamento. O tempo de segmento para medir a incidência de HPV variou de 1,5 a 36 meses, uma mediana de 6, após o tratamento cervical. O que a gente recomenda, tá? Quando faz procedimento de tratamento a laser, tá? Independente de ter sido conização a laser, ablação a laser, ou de ter feito a cirurgia de alta frequência, a recomendação é fazer pesquisa de HPV, tem que esperar pelo menos 6 meses, tá? Se houver, no caso, falando agora mais sobre cirurgia de alta frequência, se houver margens comprometidas, dá para pensar em fazer em 4 meses, senão é sempre 6 meses. Mas aqui no estudo, então, teve essa variação, teve estudo que foi com mais ou com menos tempo. 68% dos estudos estimaram a incidência de qualquer tipo de HPV após o tratamento para neoplasia cervical. 28% dos estudos se concentraram especificamente na infecção por HPV de alto risco, que na prática é o que nos interessa mais, porque são realmente os tipos de HPV que são oncogênicos e tem um risco aí para desenvolver a lesão que tem potencial de evoluir para câncer de colo de útero. Na maioria dos casos, os estudos relataram a proporção de incidência de HPV no momento específico. No entanto, 3 estudos relataram a incidência cumulativa de HPV ao longo de um período de tempo. Alguns estudos forneceram apenas uma estimativa de incidência de HPV por toda a sua população de estudo, enquanto outros estudos forneceram dados suficientes para calcular incidências separadas de HPV para diferentes subgrupos, como paciente HPV negativo pré-tratamento, paciente HPV positivo pré-tratamento, aquelas com estágios específicos de doença cervical pré-tratamento e aquelas com doença residual ou recorrente. Então, teve aí uma heterogeneidade também nos estudos, nos dados que eles apresentaram. Em 14% dos estudos, a incidência de HPV foi de 0% durante o período de acompanhamento, que variaram de 2 a 31,8 meses após o tratamento, entre subpopulações de mulheres com teste pré-tratamento de HPV negativo, de status misto de HPV ou HPV positivo. Então, dos 25 estudos, 14 a incidência foi de 0% durante esse período aí relativamente longo, de 31,8 meses de segmento, independente do status prévio, né, do que tinha dado no exame prévio de infecção. Apenas 2 pequenas subpopulações de mulheres, ambas negativas para HPV pré-tratamento, relataram incidência de HPV de 100% em 3 meses e em 4 meses pós-tratamento. Então, aí teve
dentro desses estudos, essas duas pequenas subpopulações. Do total de 25 estudos, 64%, relataram especificamente a incidência de HPV tipo 16 e 18, encontrando apenas 3 casos incidentes de HPV 16 e 18, entre 32 mulheres negativas para HPV 16 e 18 na consulta pré-tratamento. Então, que testou especificamente, apresentou dados especificamente do 16 e 18, foram aí esses 16 estudos. A incidência de HPV 16 e 18 variou de 0 a 29% entre populações de mulheres com status de HPV misto pré-tratamento e de 0 a 20% entre mulheres com HPV positivas pré-tratamento durante 2 a 19 meses de acompanhamento pós-tratamento. Por que a gente trouxe aqui o 16 e o 18? Porque eles são realmente os subtipos que estão envolvidos com 90% dos casos de câncer de colo de útero. Na prática, a nossa conduta não muda independente do subtipo de HPV. A gente se baseia mais no grau da lesão. Então, tá com NIC1, com HPV 16 positivo, ou tá com NIC1 e tem uma pesquisa de HPV negativa, a nossa conduta vai se basear pelo que está aparecendo. No caso do NIC1, também é importante falar que quando ele está persistente por mais de 2 anos, a recomendação é fazer tratamento. E o NIC1 ele pode e deve ser tratado com o laser, porque a gente consegue fazer, que nem eu falei, o tratamento ablativo, sem precisar fazer a excisão. Então, isso tem menos risco para a paciente, menos risco para o futuro reprodutivo da paciente, menos risco de sangramento, menos risco de infecção. Então, a ablação com laser é um procedimento que pode ser feito no consultório, não precisa fazer no centro cirúrgico, por mais que a gente sabe que tem várias pessoas que fazem a cirurgia de alta frequência no consultório, a maioria dos ginecologistas acaba fazendo no centro cirúrgico, e mesmo para quem faz no consultório a cirurgia de alta frequência, existe a recomendação de ter retaguarda hospitalar, pois pode acontecer de ter um sangramento muito aumentado e precisar realmente fazer alguma sutura, enfim, precisar de anestesia. Então, no caso do laser, como não tem esse risco de sangramento aumentado e precisar suturar o colo do útero, o risco para a paciente acaba sendo bem inferior e a segurança para o médico que faz também aumenta. Incidência de HPV pós-tratamento estratificado por idade. Entre os estudos com idade média dos pacientes no tratamento de 30 a 34 anos, as estimativas de incidência de HPV foram bastante baixas, até 18 meses após o tratamento, com estimativas variando de 0 a 5%. Houve mais variação aos 24 meses após o tratamento. Então, um estudo entre mulheres com status de HPV. Só voltar aqui. Um estudo entre mulheres com status de HPV misto pré-tratamento encontrou uma incidência de HPV de 5%. Outro encontrou incidência de HPV de 30% entre mulheres negativas para HPV pré-tratamento e 47% entre mulheres HPV positivas pré-tratamento. Então, aqui dá para ver que teve uma heterogeneidade, né? Aqui o que chama atenção? Então, mulheres que eram HPV negativas antes, então não significa que elas também não estivessem com infecção com HPV, ela não apareceu no teste. Às vezes, o teste depende não apenas da capacidade do teste de detectar o HPV, mas também de como foi feita essa coleta. A coleta da pesquisa da HPV tem que ser feita no colo do útero, lá na zona de transformação, no canal endocervical. Então, tem que colocar a escovinha no canal para coletar. Então, às vezes, não adianta coletar da vagina, por isso que a gente não recomenda
fazer pesquisa de HPV, colo, vagina e vulva. Coleta lá do canal endocervical, que é a área de interesse. Em estudos com pacientes com idade média de 35 a 39 anos, a incidência de HPV variou de 0 a 18% em 2 a 6 meses após o tratamento e 0 a 24% com mais de 6 a 35 meses após o tratamento. Dos 13 estudos em que a idade média foi de 40 a 44 anos e as estimativas de incidência de HPV incluíram pelo menos 5 mulheres, um estudo não relatou infecção por HPV incidente, um relatou incidência de HPV de 24% aos 6 meses e outro encontrou uma incidência cumulativa crescente de HPV ao longo do tempo de 6% em 6 meses para 13% em 36 meses após o tratamento. Quando a gente fala da idade, tem até uma live que eu fiz sobre fatores para lesão multicêntrica e mostrei que mulheres que têm idade maior, a 35 anos, têm uma chance maior de lesão multicêntrica, e a gente sabe que quanto maior a idade da mulher, menor é a chance de conseguir, é mais difícil eliminar o vírus, tá? Não significa que não possa. Isso faz a gente pensar que para paciente com lesão de alto grau, é o que está escrito no protocolo do Ministério da Saúde, e a gente ser mais conservador e dar preferência para tratamento ablativo. Então, que é o caso do que a gente faz com ablação a laser. A gente vai lá e destrói a lesão sem excisar, porque essas mulheres têm uma capacidade maior de eliminação do vírus. Então, por isso que a gente tem segurança de fazer um tratamento ablativo sem precisar fazer uma excisão. Incidência de HPV pós-tratamento estratificado por tratamento. Então, agora eu estou apresentando, então, por cada dado ali, né? Então, por idade, agora por tratamento. A maioria das estimativas de incidência de HPV foi entre mulheres tratadas com LIP, onde a incidência de HPV variou de 0 a 18% em 2 a 6 meses após o tratamento e de 0 a 24% em mais de 6 meses, né, até 35 meses pós-tratamento. Entre as mulheres tratadas com conização a laser, a incidência de HPV foi a menor, tá? Então, o tratamento a laser teve a menor incidência de HPV. E agora eu vou apresentar esses estudos que são com técnica laser. Então, conização a laser. Um estudo não encontrou infecções incidentes por HPV em 3, 6 ou 12 meses após o tratamento. Outro estudo encontrou incidência de HPV de 1% em mulheres HPV positivas pré-tratamento e 7% em mulheres HPV negativa pré-tratamento, após um período de acompanhamento mais longo de 35 meses. Agora, falando da ablação a laser, que é o que é a ablação a laser? A gente vai lá e vai vaporizar a lesão. Basicamente, a gente faz a colposcopia, então, olha o colo do útero com microscópio, aplica o ácido acético, depois aplica o Lugol e a gente vaporiza toda a zona de transformação. Então, toda a transformação do epitélio glandular para o endocervical, toda a JEC ali, toda aquela área, a gente vai fazer a vaporização a laser e não só do local onde que está a lesão, a gente vaporiza toda essa área. Como a gente faz esse procedimento? Guiado pelo colposcópio. Então, olhando no colposcópio e aplicando, a gente tem uma segurança maior para realizar o procedimento. Tem um micromanipulador, que é um aparelhinho que a gente acopla o colposcópio no aparelho do laser e consegue fazer a aplicação ali em cima da área da zona de transformação. Apenas um estudo utilizou a ablação a laser e encontrou uma incidência de 15% em todas as mulheres e 0% em mulheres HPV positivas pré-tratamento aos 3 meses. Então, nessa revisão sistemática, só foi incluído um estudo com ablação a laser. Um estudo que usou conização cirúrgica encontrou incidências cumulativas de HPV variando de 6% em 6 meses a 13% em 13 meses. Ou seja, o estudo foi feito a ablação a laser, um tratamento muito menos invasivo, ele teve taxas muito semelhantes do
estudo aqui com conização cirúrgica, tá? Mostrando que realmente ele não deixa a desejar, né? Com um tratamento excisional, apesar de ser um tratamento mais conservador, com menos risco para o paciente, ele consegue um resultado tão bom ali quanto o da conização cirúrgica em questão de redução das taxas de infecção por HPV. Estudos que utilizaram múltiplas modalidades de tratamento relataram uma ampla gama de incidência de HPV, variando de 0% a 24% em 2 a 6 meses e 0% a 47% em 6 a 24 meses. Eu precisei regravar essa segunda parte porque houve um problema no áudio. Então, estou regravando aqui. As 13 estimativas de incidência de HPV mais altas, 24% em 6 meses, 30% em 24 meses e 47% em 24 meses, foram todas encontradas por estudos usando vários regimes de tratamento. Então, o que significa isso aqui? Essa foi uma revisão sistemática e incluiu vários estudos. Alguns estudos, no mesmo estudo, tinham mulheres que tinham feito tratamento com métodos diferentes. Inclusive, o paciente que fez tratamento com interferon foi incluída nessa revisão sistemática. Por isso que esses estudos que tinham mulheres com vários regimes diferentes de tratamento, houve uma incidência de HPV mais alta. Então, teve estudo ali que teve 47% em 24 meses, mas tem que ver qual que foi o regime de tratamento utilizado, certo? Teve outro estudo ali que apresentou 30% em 24 meses. Tem que ver qual que foi o regime de tratamento utilizado e assim por diante. A estratificação pelo estado da doença cervical, NIC 1, 2 ou 3, ou NIC 2 e 3, não produziu quaisquer padrões claros ao longo do tempo de acompanhamento. O que está falando aqui nesse slide? Que a incidência do HPV não estava relacionada no fato de ser lesão só de alto grau ou ser lesão de alto grau ou de baixo grau no pós-tratamento. As mulheres com doença cervical recorrente tendem a ter maior incidência de HPV em oposição às populações totais do estudo, variando de 0 a 29% em 2 a 6 meses e 3 a 47% em 14 a 24 meses. Aquilo ali é o seguinte, se tu tem uma paciente que não faz o tratamento da lesão por completo, por exemplo, faz uma cauterização de colo de útero, que a gente sabe que não é eficaz para tratar lesão por HPV, porque é muito superficial, atinge apenas 2 milímetros de profundidade, então vai cauterizar por cima, a lesão vai continuar por baixo. É uma paciente que tem uma chance maior de ter doença cervical recorrente, porque não foi adequadamente tratada. Isso é um pouco do que está falando aqui nesse slide. Então, as pacientes que não são adequadamente tratadas vão acabar tendo uma doença cervical recorrente e vão ter uma incidência maior do HPV. Outra coisa, paciente que não elimina o vírus, então tem uma chance maior de ter doença cervical recorrente, porque vai ficar com aquele HPV persistente. Por isso, a gente tem que dar preferência para tratamentos que conseguem eliminar o vírus, como é o caso do laser que eu mostrei antes, que teve uma chance maior aí de eliminação do vírus do HPV. Incidência de HPV pós-tratamento estratificado por tipo de HPV. A maioria dos estudos mediu qualquer tipo de HPV incidente que foi incluído no ensaio de diagnóstico utilizado. As estimativas de incidência de um subconjunto de estudos específicos para HPV de alto risco, foram 7 estudos, que variaram em número e genótipos incluídos no subconjunto de HPV de alto risco, tenderam a ser um pouco menores do que aqueles que incluíam todos os tipos de HPV, variando de 0 a 24% em 3 a 11 meses e 2 a 21% em 12 a 36 meses.
Vamos então para a discussão agora. O teste de HPV pós-tratamento, como confirmação do sucesso do tratamento do colo do útero, pode permitir que as mulheres retornem à rotina, intervalos estendidos de rastreamento do câncer de colo de útero. Então, o que isso significa? Que quando eu tenho uma paciente com uma pesquisa de HPV negativa pós-tratamento, eu tenho uma segurança maior para espaçar o acompanhamento, tá? Porque eu sei que se não tem um HPV ali, tem uma chance menor de vir a aparecer alguma lesão. É importante distinguir e compreender as diferenças na incidência e história natural de genótipos de HPV detectados recentemente, em comparação com a detecção recorrente de genótipos de HPV associados a lesões. O que isso significa? O fato da pessoa ter uma pesquisa de HPV positivo não é uma doença. Doença é quando esse HPV ele está causando alguma lesão. E é isso que a gente vai fazer com o tratamento. A gente vai tratar aquela lesão que o HPV está causando e o tratamento é a melhor maneira da pessoa acabar eliminando o vírus também. Pouco se sabe sobre a frequência de genótipos de HPV detectados recentemente após o tratamento para pré-câncer e câncer de colo de útero, mas essas estimativas são importantes para determinar o uso ideal e a interpretação dos resultados da triagem de HPV pós-tratamento e também podem ajudar a determinar se a vacinação pode ter algum efeito positivo. A maioria dos estudos relatou estimativas baixas, embora não negligenciáveis da incidência de HPV, mesmo em períodos relativamente curtos de acompanhamento. Então, ali falando que realmente o tratamento facilita com que a pessoa consiga eliminar o vírus. Por quê? Porque a lesão é onde tem uma... Eu costumo explicar para as pacientes de uma forma fácil delas entenderem. Eu explico o seguinte: a lesão é como se fosse a casinha do HPV, onde mais tem HPV. Quando a gente destrói a lesão, a chance de eliminar o vírus aumenta, porque a carga viral diminui. E aí, claro, tem que fazer medidas para melhorar a imunidade e favorecer com que o corpo dela acabe eliminando o vírus. As estimativas de incidência de HPV parecem menores entre as populações de mulheres tratadas com conização a laser em comparação com aquelas tratadas com LIP. Olha só que interessante isso aqui. A princípio seria a mesma técnica, né? Só muda a forma que vai ser feito. Então, os dois vão tirar um pedaço do colo do útero, tanto na conização a laser quanto com o LIP, que também é chamado de cirurgia de alta frequência, quanto exérese de zona de transformação anormal. Porém, com o laser, apareceu uma incidência menor de HPV pós-tratamento. Isso nos faz pensar que, com a vaporização, a laser, também eu vou ter um resultado melhor do que se eu fizesse uma cauterização com eletrocautério, por exemplo. E é por isso que a gente vê que na vaporização a laser, a lesão consegue ser completamente destruída, coisa que não acontece com a cauterização com o eletrocautério. Além dessa questão da profundidade que eu expliquei, que do eletrocautério atinge ali uma profundidade muito superficial, de 2 milímetros, e o laser de 7 milímetros, porém parece que tem mais coisa além de apenas a profundidade envolvida. Também foi menor entre mulheres com idade relativamente mais jovem e entre mulheres sem doença cervical recorrente. Então, aquilo, as mulheres mais jovens, elas têm uma imunidade melhor. O que é mais jovem? Mais jovem é menos de 35 anos, tá? E elas têm uma capacidade maior de eliminar o vírus do HPV. Por isso, a gente tende a ser mais conservador no tratamento dessas mulheres. E é por isso que no protocolo do Ministério da Saúde,
a gente dá preferência a tratamento destrutivo para paciente com lesão de alto grau de colo de útero com menos de 25 anos, tá? E entre mulheres sem doença cervical recorrente. Mulheres com infecções por HPV pré-tratamento tiveram maior incidência de infecções por HPV pós-tratamento em comparação com mulheres que eram negativas para HPV durante ou antes do tratamento. As mulheres que desenvolveram doença cervical anteriormente podem ter maior probabilidade de desenvolver pré-câncer e câncer de colo de útero subsequentes do que mulheres sem doença e tratamentos anteriores. Então, aí, paciente que já vem com aquela história, eu já tive lesão no colo do útero, daí fez um tratamento, às vezes nem fez um tratamento adequado, fez uma cauterização e agora tá de novo. Então, essas mulheres têm uma probabilidade maior aí de desenvolver pré-câncer e câncer de colo de útero do que mulheres que não tinham esse histórico de já ter apresentado alguma lesão anteriormente. Embora uma proporção substancial de pré-câncer e câncer pós-tratamento provavelmente resulte da excisão incompleta da lesão ou da persistência do tipo de HPV associado à lesão, as mulheres também correm o risco de desenvolver um segundo pré-câncer cervical devido à aquisição e persistência de HPV recém-adquirido. Então, o que está falando aqui? A importância de fazer um tratamento completo da lesão. E aqui entra aquela questão das lesões multicêntricas. Avaliar a vagina, avaliar a vulva, ver se não tem lesão em outro sítio. Precisam ser completamente tratadas para fazer com que esse HPV seja eliminado, tá? Atenção ali a quando for fazer uma cirurgia de alta frequência, fazer uma cirurgia com margens livres, principalmente com margens endocervicais livres. Evitar ficar fazendo cauterização de colo de útero, evitar fazendo cauterização de vagina. Por quê? Porque não vai tratar adequadamente. E aí é um motivo para o paciente ficar voltando a ter lesão, certo? Isso é um motivo para lesão que não foi adequadamente tratado, é um motivo para persistência de tipo HPV associado à lesão. E, claro, o fato da paciente já ter tido um HPV não imuniza ela de ter algum outro tipo. Então, ela tem que se cuidar, tem que usar preservativo para evitar que ela se exponha a um tipo diferente de HPV e desenvolva uma nova lesão. A história natural de infecções por HPV recentemente detectadas provavelmente difere das infecções persistentes pós-tratamento e pode exigir um período de acompanhamento mais longo para avaliar o risco real da doença. O que está falando aqui? Que no momento que a pessoa tem uma história natural, então a pessoa adquire infecção, tem um tempo para, após ela adquirir essa infecção, para desenvolver uma lesão. Então, quando é um HPV recém-adquirido, pode demorar mais tempo para desenvolver uma lesão do que no caso de um HPV persistente. É isso que está falando aqui nesse slide. Nossa revisão indica que em estudos com até 36 meses de segmento após o tratamento, a incidência de HPV varia amplamente de 0 a 47%, com a maioria das estimativas publicadas variando de 0 a 15%. Como eu falei antes, essa estimativa mais alta de 47% foi um estudo que ele usou vários regimes de tratamento. Então, ele teria que avaliar especificamente aquele estudo, que não é o objetivo da live de hoje, porque a gente prioriza aí uma revisão sistemática, que é mais abrangente, consegue trazer mais informação do que um estudo específico, para ver qual foi o regime de tratamento realizado e entender por que teve essa estimativa tão alta. O que a gente trabalha de número, o que a gente busca é que fique entre 0 a 15%, certo? Vale a pena vacinar? Vacinação contra o HPV previne doença subsequente após o tratamento. Então, sim, vale a pena vacinar.
um estudo de vacinação após LIP, o risco de doença recorrente foi significativamente maior nas mulheres não vacinadas. Taxa de risco ajustada é de 2,84. Se eu não me engano, esse estudo aqui é um estudo da Coreia do Sul, que incluiu 735 mulheres, dividiu em 2 braços. Um braço fez vacina uma semana após o tratamento com cirurgia de alta frequência para a lesão de alto grau, e o outro braço não vacinou. Também as pacientes tinham feito cirurgia de alta frequência para lesão de alto grau. E as mulheres que não foram vacinadas tiveram ali quase 3 vezes mais recidiva, retorno de lesão, do que as não vacinadas. Então, do que as vacinadas. Então, vale a pena vacinar sim pós tratamento de lesão HPV induzida, porque diminui o risco de recorrência. Essas infecções incidentes podem refletir HPV latente, recentemente reativado, em vez de infecção verdadeiramente nova por HPV, particularmente em mulheres mais velhas. O que acontece? Quando eu vejo um PCR, uma pesquisa de HPV negativa, pode ser 2 coisas. Pós-tratamento, né? Pode ser que a paciente tenha eliminado o vírus, que é a grande maioria dos casos, ou pode ser que esse HPV esteja latente. O que é isso? Ele está numa concentração muito baixa, que os testes atuais não são capazes de identificar. Quando esse HPV está latente, às vezes ele reativa. E quando ele reativa, ele pode gerar uma nova lesão. Então, é isso aqui que está falando. Atualmente, a gente ainda não tem um exame para nos identificar se o HPV está negativo porque eliminou o vírus ou porque está latente. A média de idade das populações estudadas nessa revisão variou de 31 a 43 anos, com uma mediana de 36 anos. Então, não incluiu mulheres com menos aí de 30 anos. Os padrões de genótipos de HPV detectados recentemente após o tratamento cervical parecem indicar uma ligeira tendência de menor incidência em populações mais jovens, em contraste com a maior incidência de HPV observados em mulheres mais jovens, em comparação com mulheres mais velhas na população em geral. O que esse slide está dizendo? A idade que as pessoas em geral se contaminam com HPV é no início da vida sexual. Então, começou a ter relação, a pessoa se contamina com HPV. Porém, a grande maioria das pessoas acaba eliminando o vírus. As mais jovens, elas têm uma chance maior de eliminar o vírus. Então, por mais que a gente veja mais pesquisa de HPV positiva em pacientes mais jovens, essas pacientes têm uma capacidade maior de eliminar o vírus e por isso que a gente pode ser mais conservador. Por isso que a gente dá preferência para tratamento destrutivo, que é o caso do laser, ao invés de tratamento excisional em pacientes mais jovens, porque elas têm uma chance maior de eliminar o vírus, certo? É isso que está falando aqui. As explicações para essas diferenças observadas não são claramente compreendidas, mas podem ser atribuídas a diferenças imunológicas entre mulheres mais jovens e mais velhas. E é aquilo que eu falei, as mulheres mais jovens elas têm uma imunidade melhor, por isso que elas têm uma capacidade maior de eliminação do vírus do HPV e por isso que a gente tende a ser mais conservador no tratamento delas, dando preferência para tratamento destrutivo, como é o caso da vaporização com laser, ao invés de um tratamento excisional, que é o caso da cirurgia de alta frequência. Uma meta-análise recentemente descobriu que a sensibilidade do teste de HPV de alto risco foi maior do que a citologia na detecção de doença após tratamento de alto grau, mas com uma especificidade correspondente ligeiramente inferior. Então, assim, a pesquisa do HPV ela é mais sensível do que a citologia, do que o preventivo, para detectar doença, porém é menos específica. Por quê? Porque o fato da pessoa ter uma pesquisa de HPV positiva não significa que ela vai ter uma lesão. Já a citologia, ela só vê lesão, então ela só vai enxergar se tem lesão ou se não tem lesão. Porém, ela é menos sensível. Por isso que, atualmente, tem muitos países que têm substituído o rastreamento da citologia
pela pesquisa de HPV, ou associado os dois. Porque quando a gente faz rastreamento, a gente quer um teste que seja mais sensível. Então, o benefício ali da pesquisa do HPV. Os dados da análise de custo-efetividade sugerem que o teste de HPV, combinado com a citologia sob um protocolo selecionado em oposição à citologia apenas, reduziria o custo e o número de colposcopia pós-tratamento. Interessante isso. Então, se for fazer a avaliação de custo, a pesquisa do HPV tem aí um grande benefício. Algumas considerações. É possível que a detecção de HPV antes ou no momento do tratamento tenha perdido um genótipo de HPV que estava realmente presente ou recentemente se tornou indetectável, caso em que a sua detecção pós-tratamento não é realmente nova. Esse slide está falando o quê? A gente sabe que NIC é causado por HPV. Porém, eu coloquei aqui que nesse estudo foram incluídas mulheres que tinham uma biópsia com um NIC, porém uma pesquisa de HPV negativa. Então, o que esse slide está falando? Que, às vezes, deixou passar, tinha um HPV ali, só que no exame, a coleta, sei lá, não foi adequada, alguma coisa aconteceu e que não foi capaz de identificar esse HPV. Entendeu? É isso que está falando aqui. E daí, quando dá lá no pós-tratamento positivo, não significa que é uma nova infecção, era o mesmo que tinha, só que no exame pré-tratamento não foi detectado. Essa fonte potencial de classificação incorreta pode ser mais evidente nos casos de NIC com HPV negativo, que é aquilo que eu falei. O NIC é sempre causado por HPV? Isso é uma pergunta que eu recebo muito no consultório e você também deve receber. Então, assim, existe a possibilidade de um teste falso positivo no caso de pacientes pós-menopausa com atrofia que não fizeram uma estrogenização prévia. Pode acontecer de ter uma lesão de baixo grau no preventivo, às vezes até na biópsia, e não ser causado por um HPV, ser um falso positivo devido à atrofia, tá? Mas essa é uma exceção. E quando é lesão de alto grau, é sempre, não tem essa questão do falso positivo, mesmo em paciente pós-menopausa, é sempre HPV induzido. Então, sim, a neoplasia intraepitelial cervical é causada pelo HPV, pode acontecer um falso positivo em caso de paciente pós-menopausa que não foi adequadamente estrogenizada pré-realização do exame de preventivo e colposcopia. As estimativas de incidência de HPV relatadas são medidas absolutas de frequência e não fornecem informações específicas sobre relação entre os fatores que podem influenciar a incidência de HPV pós-tratamento. Então, aqui a gente falou da incidência de uma forma geral, não ficou analisando sobre fatores individuais que podem influenciar nessa incidência, né? Foram medidas absolutas, então, para cada paciente a gente tem aí que personalizar. Além disso, não avaliamos sistematicamente o status sorológico de HPV das mulheres, um importante indicador de infecção prévia pelo HPV. Padrões foram observados em todos os estudos, como a baixa incidência de HPV em mulheres tratadas com laser em relação a outras modalidades de tratamento. Olha só que interessante isso, aquilo que eu tinha mostrado antes. Pacientes que realizaram tratamento com laser tiveram baixa incidência de HPV pós-tratamento em comparação a outras modalidades de tratamento. Isso é importante porque quando a gente recebe uma paciente com lesão do HPV, ela não quer só ficar livre da lesão, ela quer ficar livre do HPV. Então, quando eu ofereço um tratamento que tem uma capacidade de eliminação do vírus maior, essa paciente ela vai ficar mais satisfeita com o resultado. Então, pensa nisso. A recomendação atual, após o tratamento para NIC 2 e 3 em mulheres com 25 anos ou mais, é o uso do teste de HPV com citologia, coteste,
aos 12 e 24 meses. Então, o COTEST, a gente associa a pesquisa do HPV com o preventivo, tá? Então, quando a gente faz um tratamento com laser, por exemplo, então a gente tratou ali 6 meses, vai realizar preventivo, colposcopia, pode fazer já a pesquisa do HPV nesses 6 meses, só que a pesquisa do HPV, o intervalo mínimo para fazer é uma vez por ano, não vale a pena ficar repetindo pesquisa de HPV de 6 em 6 meses, porque se dá positivo, um ano é o tempo aí mínimo para conseguir eliminar o vírus, certo? Então ela vale um ano, diferente do preventivo e da colposcopia que a gente acaba fazendo de 6 em 6 meses. Essa revisão sistemática destaca que novas infecções por HPV são uma fonte potencial para o risco de doença futura após o tratamento para pré-câncer e câncer do colo do útero. Alguns highlights. Mulheres com HPV pós-tratamento têm maior risco de pré-câncer cervical subsequente. Então, aí, a paciente que ficou com HPV persistente tem um risco maior de desenvolver uma nova lesão do que uma paciente que conseguiu eliminar o vírus, que o HPV ficou negativo. Então, a gente tem que prestar mais atenção nessas pacientes, procurar lesão nelas. A incidência de HPV pós-tratamento variou de 0 a 47% em até 3 anos de segmento. Lembrando que a maioria dos estudos variou de 0 a 15%. Esse com uma taxa maior foi um estudo que tinha vários regimes de tratamento. Essa revisão de HPV pós-tratamento incluiu quase 2.000 mulheres de 25 estudos, então um número grande de pacientes incluídas. Bom, essa live fica por aqui. Para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode colocar abaixo que eu vou respondendo. Obrigada.